Quem é você diante das crises? Olá, povo de Deus, sou o pastor João Bittencourt, estou aqui com você para o nosso segundo dia de estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, dia 3, nós estamos estudando essa temática da vida de oração, um dos pilares para o nosso crescimento, no nosso relacionamento com Deus, né? E o título dessa lição do dia de hoje é a fidelidade de Daniel. Não é à toa que Daniel aparece aqui como um personagem com essa temática da oração, afinal, Daniel foi um homem de oração. Há dois momentos importantes na narrativa bíblica que revelam Daniel como um homem de oração. Um deles é diante do mistério de Nabucodonosor, e outro dele é do sonho de Nabucodonosor, e o outro é o momento prévio à ida de Daniel à cova dos leões, que se dá por motivos da sua fidelidade através da comunhão a Deus. Então, querido amigo, eu gostaria de refletir com você algumas questões, alguns aspectos. Eu estou com a minha caneta aqui, vá anotando aí na tua lição. Ali, essa, esse relato de Daniel, ele nos revela algumas questões, né, sobre Daniel e a vida dele com Deus. É uma busca humilde de Daniel a Deus, uma busca fiel, né, inegociável de Daniel a Deus. É uma busca que se dá no privado, não se dá em orações em público, né, buscando a eloquência. É uma oração que se dá, uma vida de oração que demonstra também regularidade. E esse ponto, para mim, ele é fundamental. Muitas vezes, por muito pouco, nós negociamos a nossa vida de oração. Talvez você tenha em mãos o celular, e o celular, talvez teu smartphone aí, talvez seja um dos grandes inimigos contra a nossa atenção e constância em nossa vida devocional. Já acordamos às vezes com o celular próximo, já buscamos, talvez há tantos outros aspectos, eu estou mencionando um apenas, mas que nós por muito pouco negociamos a nossa vida de oração. Deixamos de ter uma vida regular e passamos a ter uma vida inconstante de busca a Deus. Quem sabe há tantas questões que poderiam ser mencionadas por mim aqui como elementos de distração, mas você conhece na tua vida, quem sabe, algum elemento que talvez na tua realidade tem sido um elemento de distração. Agora, Daniel, mesmo diante de uma tremenda crise, de momentos de pressão, Daniel não abre mão dos seus momentos devocionais. Isso fala muito sobre a nossa realidade. A gente negocia esses momentos de oração e às vezes quando chegam as crises nós nos desesperamos. Vivemos uma vida de orações buscando apenas aquilo que Deus tem para nos oferecer, e quando chegam as crises, de maneira desesperada, intensificamos essa busca apenas pela solução dos problemas, desinteressados muitas vezes em conhecer quem Deus é, o Deus das bênçãos, né? Os planos que Deus tem para nós, a nossa submissão em relação às respostas de Deus à nossa oração. Quando não sai do nosso jeito, aí nós já questionamos a fidelidade de Deus para conosco, as respostas de Deus. Às vezes dizemos que Deus não responde às orações, quando em realidade as respostas não vieram como nós esperávamos. Então você percebe que há algumas nuances na nossa vida pessoal em desarmonia com isso que vive Daniel. Nós precisamos realinhar esses aspectos, queridos. Buscar a Deus constantemente, não esperar que as crises cheguem, não esperar que os momentos de adversidade cheguem, porque as crises e esses momentos de adversidade, eles só refletem o que de fato é o nosso relacionamento com Deus. Por que ele existe, qual é o propósito, se é um propósito de interesse apenas, ou se é uma relação real de amor, de relacionamento profundo. Então, as crises elas demonstram. Eu estou lendo esse livro, que é um livro muito interessante sobre oração em espírito e poder. O autor é Pavel Goya. Ele conta um relato do qual eu quero finalizar esse momento de reflexão com você. Pavel conta que num dia na Romênia, onde ele era missionário, houve um grande terremoto e os vizinhos começaram a bater na porta de casa para entrar. Eles argumentavam que ali era um pedacinho do céu, pois ouviam o Pavel orar, Pavel cantar, e queriam estar onde Deus estava. Ao passar o terremoto, Pavel viu uma grande oportunidade de testemunhar aos vizinhos, dizendo: não espere que as crises, os terremotos venham para que você esteja ao lado de Deus. A oração que lhe deu uma grande oportunidade para nós estarmos ao lado de Deus.
mesmo nos momentos de paz. Você tenha um dia conectado com Deus, e o meu desafio hoje é: dedique tempo de oração com seus pedidos deixados de lado, mas peça para que Deus se revele quem Ele é para você. Que Deus te abençoe.